Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Adel. Para começar, eu queria que você fizesse uma análise aí desse jogo doido, né? Um jogo maluco aí de 9 gols. E é isso, para começar. Jogo confuso, realmente. Parece que é um jogo típico de Série D, né? Interessante que quando a gente vê um jogo de Champions League que sai 9 gols, todo mundo acha que jogo maravilhoso, e quando acontece na nossa realidade, a gente não gosta muito. Bom, eram duas equipes que tinham um DNA ofensivo, e era de se imaginar um jogo que tivesse bastante gols. O que não se imaginava que fosse gols por erros cometidos, né? Das duas equipes, tá? Acho que não só nosso, mas também do Lagarto. Inclusive o primeiro e o segundo gol nosso acontecem erros, na minha opinião, grosseiros do sistema defensivo deles. Mas eu queria fazer um preâmbulo assim, ó. Primeiro elogiar o Lagarto, porque eu tinha dito isso aqui na coletiva pré-jogo, era uma equipe de um bom treinador, que tem uma característica que eu gosto muito do Lagarto, que é eles fazem algo que é diferente do convencional. Jogam numa plataforma com 2 atacantes, que é uma plataforma que eu gosto muito, inclusive eu usei no Paranaense. É muito difícil defender equipes que jogam diferente do padrão tático 4-3-3, porque é o que nossos atletas estão acostumados. Então nós sofremos um pouco isso, de entendimento em como encaixar essa marcação. Mas acho que a primeira coisa que eu queria dizer é, existe uma crucificação ou uma busca, e aí é reflexo na sociedade, é busca por heróis e busca por culpados. Então tá todo mundo falando dos zagueiros, do 13, do sistema defensivo do 13, e na verdade os gols que nós tomamos foram por erros coletivos. Não foi do sistema defensivo, foi da equipe toda. Não foi de um ou de outro jogador, foi de um sistema todo que cometeu erros que resultaram nos gols. Claro, alguns por falhas realmente nossas, outros porque o adversário nos impôs uma dificuldade. Acho que para quem pôde assistir, foi um jogo que não teve uma qualidade técnica tão grande, mas que acabou sendo divertido para quem assistiu em função da quantidade de gols, né? Eu acho que foi um jogo pobre do ponto de vista técnico, com muitos erros. O gramado interferiu um pouco nisso, mas não foi decisivo, porque apesar de ser um gramado muito pesado ali, que deixa o jogo um pouco mais lento, dava para jogar. Mas a gente enfrentou uma equipe muito difícil, que há 16 jogos não perde em casa. Esse ano não perdeu ainda em casa, fez um campeonato sergipano e não teve nenhuma derrota. A última derrota deles foi pro Sergipe na Série D do ano passado, jogando lá. Muito difícil jogar lá, muito difícil. E em função disso nós tivemos as dificuldades apresentadas no jogo, que foram circunstanciais e decisivas para o jogo ter sido como foi. Professor, eu queria saber o que é que aconteceu também, né? O 13 foi para o intervalo vencendo 3-2 e parecia questão de Brasil e Alemanha, né? Toma 3 gols em 20 minutos, ainda teve força para buscar o quarto, poderia ter saído com 5-5, mas o que é que o senhor vê nessas mudanças do intervalo e nessa conversa que prejudicou tanto o time nesses primeiros 20 minutos? Boa tarde, Bruno. Vamos lá, eu acho que eu falei isso recente aqui. Eu tenho muita preocupação com essa análise para a gente aprofundar um pouquinho mais a nossa visão sobre o jogo. A gente vai pro intervalo vencendo o jogo 3-2, mas nós não estávamos sendo superior ao Lagarto. E, para ser franco com vocês, os 2 primeiros gols que nós sofremos e os 2 primeiros gols que nós fazemos tem muito mais a ver com erros do que com mérito. E aí talvez sim, o nosso terceiro gol, uma jogada bem trabalhada e ok. Nós não vínhamos sendo superior, tínhamos tomado 2 gols por erros que gerou instabilidade, né? No intervalo do jogo, as 2 trocas que eu fiz, eu tiro o Natan, porque o Natan tomou um cartão amarelo, e o jogo estava um jogo muito de transição, então o risco dele tomar um vermelho era grande. O Dioran sai no intervalo porque ele sente o joelho na hora do pênalti, né? E a gente ainda consegue ficar com ele ali até o final, mas é uma lesão importante no joelho, e a gente perde o Dioran também. E naquele momento eu tinha que fazer uma escolha, e a escolha era tentar dar estabilidade à equipe. Como nós estávamos vencendo, a ideia era, e a gente treinou isso, e fizemos isso também no jogo contra o Retrô e no jogo contra o Central. Se vocês observarem, no jogo contra o Central, a gente joga o primeiro tempo com um desenho tático, com um sistema, e o segundo tempo a gente joga no 5-3-2.
No jogo contra o Retrô, a gente joga o primeiro tempo com um sistema, volta ainda, mas depois do segundo gol, a gente passa a jogar com uma linha de 5 no 5-3-2. E foi extremamente eficiente e extremamente seguro. Contra o Central não sofre gol, contra o Retrô não sofre gol. Então, quando a gente volta para o segundo tempo, a minha ideia era gerar uma estabilidade defensiva, um equilíbrio, em função daquilo que o Lagarto fazia de muito bom. Estava explorando muito bem os corredores laterais. Quando eu monto a linha de 5, eu consigo ter uma equipe que defende melhor em horizontalidade, ou seja, defende melhor em equilíbrio, as duas amplitudes. E queria ter um pouquinho de equilíbrio e sofrer menos com os espaços. Então a gente baixa um pouquinho o bloco para o Lagarto não ter essa bola nas costas, que era muito forte. Eu tinha dito isso na preleção dos atletas, que o ponto mais forte do Lagarto eram os dois atacantes e os dois médios, que muitas vezes trocavam de posição com eles e atacavam a profundidade. A ideia era dar estabilidade. Só que a gente tem com 3 minutos, o Léo sofre uma lesão grave no joelho, que o juiz sequer marca falta. Na continuidade dessa lesão, enquanto o Fernandinho estava esperando para entrar, se você observar o terceiro gol do Lagarto, ele sai numa jogada que começa no lado esquerdo de ataque, nosso lado dele defensivo. Tem um erro sistemático da nossa defesa que permite que o jogador dele ganhe um duelo e faça um apoio. E justamente no setor direito nosso, onde não estava o nosso lateral esquerdo, que a gente estava com um a menos, eu até tinha orientado o Bala para baixar um pouquinho, ele estava próximo, mas é um atacante que não faz bem essa função defensiva tão bem quanto o lateral. E o Bruninho justamente ataca aquele espaço ali, recebe a bola e faz o terceiro gol. Então a gente toma o gol quando a gente estava com um a menos em função da lesão. E depois toma outro gol em seguida, muito bobo, muito ingênuo. A gente tinha 4 defensores nossos dentro da área para 2 do Lagarto. Não era pra gente tomar aquele gol, mas tomamos o gol. E aí 4-3, a gente continua ali um jogo sem muita produção, tomamos ainda o 5º gol, tá? E depois a gente passa a ter que correr atrás do resultado. Então, a ideia não funcionou de gerar essa estabilidade defensiva e a gente toma os gols, mas foi a mesma ideia utilizada contra o Central e contra o Retrô, que funcionou muito bem. E numa plataforma que nós treinamos sempre para utilizar ela ou durante o segundo tempo, ou às vezes no primeiro tempo mesmo, mas foi algo que nesse jogo especificamente não funcionou. Tem um mérito do adversário, tem um demérito nosso, que eu acho que faltou um pouco de atitude. Eu acho que, principalmente naquele momento, nosso meio de campo competiu pouco e deixou o nosso sistema defensivo exposto. E em função disso, o Lagarto conseguiu criar tantas oportunidades, mas aí faltou um pouco também nossa de mentalidade, ser mais competitivo, de defender melhor aquele espaço, que é algo que poderia ter sido feito. Não sei se consegui responder a tua pergunta adequadamente. Boa tarde aos colegas aqui presentes, professor, satisfação voltar a falar com você. Boa tarde, Boba. Vou de encontro a algumas situações que foram expostas aqui, tanto nas perguntas como também nas respostas. Por quê? Na angulação que nós tivemos em loco é totalmente diferente do off-tube. Desculpa, eu não ouvi. Na anulação? Na angulação Sim. do presencial em loco é muito diferente do off-tube. Por quê? Porque o off-tube, certo, pela TV, pega mais o setor da bola, a gente não. Pega toda a angulação ali. A palavra Barretão me lembrou bastante 13-4, Santa Cruz Natal 3. Eu pensei que não ia encontrar mais aquilo ali, mas ali foi qualidade técnica dos dois ataques. O que nós vimos anteontem no Barretão e Lagarto Sergipe foram falhas individuais de um mesmo setor que prejudicou o coletivo. Sua equipe ficou muito exposta porque eu vi um hiato muito grande entre a faixa 1 e a faixa 2. Porque, desculpa, professor, eu sei que vocês estão aí e a gente também de fora entende. Eu conheço talvez um pouco no riscado, onde eu vejo que você não tem propriamente dito um volante de contenção, aquele pedigree. Vejo que você está entendendo, porque os caras que estão no meio campo são rotativos, excelente, qualidade técnica exímia. Mas eu vejo o seguinte, o bater de cabeça da sua equipe, chama de defesa, foi uma coisa, desculpa falar, horripilante. Então, te pergunto, quero que você veja na minha época profissional. O que você vai fazer a partir de agora com os treinos para tentar pelo menos se aproximar e que esses erros infantis não voltem mais a acontecer, porque voltando a acontecer, me desculpe, pode ser no amigão como qualquer outra situação, vai ter uma derrota, porque o seu meio campo, seu ataque está funcionando maravilhosamente bem, está com 3,5 em média e a sua defesa está com 2,5 em tomar gols. Eu acho que isso, para uma competição como é a Série D, é muito perigosa. Nos dê uma síntese disso aí, por favor, professor, por gentileza. Quantas vezes você reviu o jogo?
Quantas vezes você reviu o jogo? Ou só tá com a tua ou essa tua impressão é baseada somente no jogo que você assistiu lá em loco? Não, no jogo também, em alguns momentos você vê no YouTube. Pronto. Aí eu vou te falar. Eu. Fechadas, já é da TV e da Pois é. TV. Pois é. É por isso que. Você sabe? É por isso que a gente, quando faz uma análise, a gente precisa aprofundar bem nisso, sabe, Bob? Porque, por exemplo, o mesmo meio-campo que você falou agora que é um problema, porque não tem um volante de contenção. O volante e o zagueiro. Posso responder? Eu já revi o jogo 2 vezes em câmera aberta. Eu operacionalizo a ideia de jogo. Eu sou o treinador. Então, a responsabilidade não é dos atletas. A responsabilidade ela é minha. Então, quando algo não funciona, a responsabilidade é minha. Então, eu analisei o jogo. E eu tô te falando que o erro não foi só do sistema defensivo. É um erro coletivo. Sabe por que eu vou te falar isso? Porque quando eu organizo a equipe e direciono as funções de cada um, é muito claro para os atletas quais são as funções. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Vou tentar te ajudar. Porque quando a gente toma, por exemplo, eu acho que foi o 4º gol, eu não lembro exatamente agora, ou o 4º gol, vou dar um exemplo para você. E a gente tem um comportamento que tá com a linha mais alta, a linha de defesa tá mais alta. Em função de quê? Porque nós somos uma equipe que é para ser pressionante. Então o atacante tem que estar pressionando o defensor, cobrindo a bola. Quando não tem cobertura na bola e a gente tá em bloco médio, a gente fica vulnerável. Então a gente toma um gol assim. Vou te falar um exemplo. Outro exemplo. Esse mesmo gol, a gente recupera a bola, estamos defensivamente postados, nós recuperamos a bola, vamos sair para contra-atacar. O Petrocelli, ele erra um passe, o jogador que recupera essa bola, a gente tá saindo. Ou seja, no momento que a gente tá mais vulnerável, que é o momento que a gente tá em transição ofensiva, a gente perde a bola e toma uma transição da transição. Se você colocar a culpa somente nos zagueiros, aí eu ouvi comentários, por exemplo, não, porque o Erivelton defendeu a bola, uma pancada em cima dele, mas não direcionou, não tinha como direcionar. Então, assim, tem o erro do sistema defensivo, tem, mas não é só dele, deixa eu te falar. E aí, analisando o jogo de um contexto maior, a gente precisa escolher. Tem um filósofo muito sábio que diz assim, você não vai sentir todas as dores do mundo, você sente as dores do caminho que você escolhe trilhar. E talvez se eu fizesse outras escolhas, a gente sentiria outras dores. Por exemplo, você falou que a gente não tem um volante, como foi o nome que você usou? Pedigree, assim, aquele cara marcador. E não vamos ter. E nenhum clube que eu utilize esse jogador, sabe por quê? Porque você tem mais força de marcação, concordo com você. Mas uma crítica que se tinha é que o 13 não fazia gols. E a gente fez 7 gols. Aí você vai dizer pra mim, o sistema defensivo cometeu erros e esse mesmo sistema defensivo que vocês vieram aqui, ou em alguns momentos falaram, e extremamente elogiaram uma semana atrás. Eu acho que a gente precisa normalizar isso, que essas avaliações elas precisam ser aprofundadas. Cometeu erros sim, mas todo mundo, em algum momento na vida, tem um dia ruim, a gente não vai acertar sempre. O mesmo sistema defensivo que foi muito bem contra o Retrô, foi muito mal contra o Lagarto. E a gente precisa entender que são seres humanos e que o adversário diferente nos impõe dificuldades diferentes. E a gente teve, sim, dificuldade para lidar com a característica do adversário, tivemos dificuldade para lidar com o campo, mas, acima de tudo, eu sou muito claro, sou muito franco. A maior dificuldade foi nossa. Nós perdemos o jogo, não foi por mérito do adversário, foi por erros nossos. Só que esse erro não é de alguém e não é de um setor. Ofensivamente, fizemos boas coisas, mas não foi do mesmo jeito que quando acabou o jogo contra o Retrô e tava não sei a palavra correta, mas um ambiente de que tudo tinha ido bem, e eu vim aqui e eu disse, a gente tem muita coisa para melhorar. E eu não saí do jogo do Retrô satisfeito. A mesma coisa eu digo agora, muitos erros, mas também não vamos achar que tudo foi um desastre, porque é uma competição, mais uma vez, é uma equipe que não perde lá há 16 jogos. Eu gostaria de ter saído lá vitorioso e acho que a gente se organizou e se prontificou a jogar para vencer. Mas às vezes as coisas não vão sair tão bem assim e a gente precisa entender, saber fazer essa análise de maneira muito criteriosa, porque eu acho inclusive que é uma coisa que tem acontecido aqui no 13
historicamente, né, de achar vilões e a gente pode, inclusive, dificultar esse processo, porque, pensa comigo, se toda vez que um atleta cometer um erro, tentando fazer algo que eu peço para ele e a gente massifica críticas em cima de um indivíduo, ou de dois, ou de três, de quem quer que seja, a gente tira desse atleta a confiança para ele tentar e ter coragem. Tem uma coisa que eu peço aos meus atletas tenham coragem para jogar. Tenham coragem para jogar, porque não dá, mais uma vez, não dá pra gente ter tudo sempre. Vai ter sistema defensivo que vai errar na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. Não vão ser perfeitos, o 13 não vai ganhar todos os jogos, por mais que eu gostasse que fosse assim. Então a gente precisa entender, ter calma, corrigir, e é para isso que servem os treinos. Mas a gente não pode dizer que um sistema defensivo que foi perfeito, e eu não acho que foi, mas vocês disseram que sim, num sábado, no outro sábado esse sistema defensivo não preste e a gente tenha que sacrificar os atletas. Eu acho que, por isso que eu disse, foi um erro coletivo, sistemático, não apenas de um setor, tá? E o erro, ele é coletivo e os atletas sabem disso. Claro, nossa linha defensiva talvez tenha tido mais exposta do que o normal, mas não em função do que os zagueiros só erraram, porque faltou cobertura, faltou pressão na bola, faltou uma série de circunstâncias que são coletivas para que a gente sofra menos no sistema defensivo. Professor, pegando o gancho dessa resposta, o sistema defensivo ele foi meio que de 0 a 100 de uma rodada para outra, né? Muito elogiado e agora muito criticado. Tem uma semana inteira de trabalho aí para chegar num próximo adversário que também é muito complicado. Não tem adversário fácil, na verdade, né, na competição. Como corrigir? O time vai continuar jogando dessa forma ofensiva ou você já repensa para jogar contra o Sergipe? Boa pergunta. Corrigir tem vários processos, né? O primeiro deles daqui a pouco, quando você terminar essa coletiva aqui, a gente vai passar um vídeo para os atletas com coisas boas e coisas não tão boas que nós fizemos e serve para que eles percebam isso. Ao longo da semana vamos trazer exercícios e criar mecanismos de treinamento para tentar corrigir isso. Mas mais uma vez, são as mesmas pessoas, é o mesmo sistema defensivo e é o mesmo sistema de jogo que tudo funcionou perfeitamente uma semana atrás. Então, nem na vitória estava tudo correto e nem agora está tudo errado. Eu preciso entender com os atletas, e eu faço isso, sabe? Eu escuto os atletas para entender quais foram as dificuldades. A gente tem que trazer correções que, inclusive, eu já trouxe depois do jogo contra o Retrô, apesar de não termos sofrido gol, logo após o jogo, eu trouxe um vídeo para cá corretivo de coisas que eu não gostei do nosso aspecto defensivo. E a gente cometeu esses mesmos erros que nós cometemos contra o Retrô. A diferença é que agora nós tomamos gols e antes não. Mas mudar a nossa forma de jogar, não, eu não penso. A gente vai continuar sendo uma equipe que tem algumas formas de jogar, né? Isso muda, tanto é que o segundo tempo a gente jogou numa plataforma diferente, mas sempre uma equipe que vai continuar sendo ofensiva, que vai tentar continuar buscando o gol. Eu não acho que o fato de nós sermos uma equipe ofensiva foi o que fez com que nós tomássemos a quantidade de gols que tomamos, e os gols fica claro isso. Inclusive, os 2, 3 gols que a gente sofre no segundo tempo foi justamente no momento em que a gente deixou de ser essa equipe ofensiva e eu entro com uma postura de tentar proteger um pouquinho mais o gol em função do que está acontecendo no jogo, mas deixar abrir mão da essência não, porque é nisso que eu acredito e mais uma vez, se vem dando certo desde os jogos treinos até agora, não acho que não seja momento de repensar essa ideia em função de uma partida só que a gente perde contra um adversário, mais uma vez. Está invicto em casa, 16 jogos, jogar lá é muito difícil e você foi muito feliz, não vai ter jogo fácil, né? A gente tá vendo aí o equilíbrio nos jogos, mas vamos para 2 jogos de novo muito difícil, é importante que a gente pontue, nos mantermos ali entre os 4 é fundamental, claro, buscando sempre a vitória, mas importante a gente conseguir evoluir nosso jogar, porque aí a gente vai estar mais perto das vitórias. Adriano, você falou de 2 jogadores que saíram machucados. Eu queria saber se já tem alguma posição do departamento médico, se você vai poder contar com eles já na próxima rodada. Olha, a gente precisa dos exames para confirmar, tá? A gente tem o resultado da avaliação clínica, mas a princípio os 2 estão fora, né? A gente tem
uma perspectiva positiva para um deles e uma perspectiva bem negativa para outro. Vamos esperar o resultado para confirmar, né? A princípio, a lesão do Léo é uma lesão bem mais grave, que deve, inclusive, tirá-lo da competição, tirar do ano. E em relação ao Dioran, a perspectiva é que seja uma lesão que tira ele do próximo jogo, mas com a perspectiva de um retorno mais breve. Mas para o próximo jogo, 99% de certeza que nenhum dos dois vão estar disponíveis. Professor, eu queria que você desse uma explicação bem lógica com a saída do Natan Mazieiro. Estava vendo ali, estava o Érico e o Bruninho e também o Emanuel fazendo não só uma dobra, é uma verdadeira tripla. Bruninho jogava pelo lado direito de ataque, pela esquerda. Porque ele sabia que o Natan é mais ala do que lateral. E além do mais, ele está com cartão amarelo. Você o tira, né? Dá uma precavida, coloca um terceiro zagueiro, joga o Pedro Ivo para lá. Que você não desse aí um norte sobre essa situação no intervalo do jogo, por gentileza. Veja, a decisão da saída do Natan foi única e exclusivamente pelo cartão. Eu estava com medo de perder um jogador e eu optei. Veja, no jogo contra o Retrô, tinha 4 amarelados no primeiro tempo e eu mantive. Jogos diferentes, adversários diferentes. A gente estava sofrendo muito e como naquele momento a minha ideia era que a gente tivesse um pouquinho mais de estabilidade defensiva e iríamos estar mais tempo sem a bola, então eu imaginei que tirada do Natan era uma ação mais segura. Aí, entre o terceiro zagueiro e o Pedro Ivo para compor a linha de 5, porque o Pedro Ivo já jogou, inclusive no Botafogo da Paraíba, ele já jogou como lateral, né? E acho que fez ok a função ali, apesar de não ser um cara da posição, fez ok. Acho que nosso problema maior foi na proteção da área na região central. Mas a ideia de tirar o Natan foi basicamente por amarelo. A gente estava sobrecarregando também um pouquinho no primeiro tempo, porque como a gente eles não tinham ponta de origem, jogavam com o Eric e com o Juan Patrick, com 2 atacantes, e o Danielzinho, que era um meia do lado, ele jogava no corredor interior, o Natan ficou um pouco sem função. E a gente tentou ajustar isso no meio do primeiro tempo, para ele fazer esse movimento de marcar por dentro e não ficar na linha. O lateral esquerdo, quando ultrapassava, gerava uma certa dúvida, e isso desencaixou um pouquinho a marcação da gente, porque eles faziam 4 contra 3 no nosso meio campo, então era importante o Natan vir para dentro. Isso não estava acontecendo bem, e como o Pedro Ivo é volante de origem e joga também do lateral direito, eu entendi que ficaria mais fácil para o Pedro Ivo fazer essa marcação pelo corredor central, em alguns momentos estar no corredor externo. Tinha uma lógica, e a gente toma os gols do outro lado, né? Os gols saem em jogadas pelo corredor esquerdo, lado direito ofensivo deles, é quando a gente não conseguiu defender bem.